Podcast Mais Saúde, cuidando de você. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Mais Saúde, uma iniciativa da Secretaria de Gestão de Pessoas com o apoio da Assessoria de Comunicação. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de mama, já que estamos no mês da campanha Outubro Rosa. Eu sou Raiane Araújo e estou aqui no estúdio da Rádio Web TJBA com o médico Luiz José Souza. Ele integra a equipe de saúde aqui do Tribunal de Justiça da Bahia. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade e espero que nosso diálogo ainda seja bastante produtivo. Será, com certeza. E eu queria pedir para o senhor já começar falando para os nossos ouvintes o que é câncer. Câncer é o resultado, uma tumoração resultante de uma mutação celular que gera um crescimento desordenado de células, consequentemente podendo existir uma invasão de outros tecidos e o que nós conhecemos ser esse tumor. Aparecer em outros locais a metástase. E qual é a relevância, do câncer de mama? A gente tem um mês no ano, outubro, separado para falar disso, para ser mais discutido, mais falado sobre a prevenção. Qual é a relevância, dessa doença, doutor? Conversar sobre câncer de mama é bastante importante. Se a gente tirar os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama hoje é o câncer mais incidente a nível mundial, né? E a gente tem uma particularidade que no Brasil, enquanto no mundo a gente pode falar de uma incidência de 45 indivíduos em 100 mil, no Brasil a gente tem 60 indivíduos em 100 mil. É mesmo, doutor? Nós temos a incidência maior que a média mundial. E o senhor acredita, ou existem estudos falando disso, não sei, que justifique esse aumento de casos aqui no Brasil? Sim, existem vários aspectos a serem considerados, hábitos de vida, raça, hereditariedade. E, assim, o que eu queria pontuar, que vai chamar a atenção também dos nossos ouvintes, é que, enquanto a gente está observando, por exemplo, Estados Unidos, que é uma referência, a incidência também está aumentando, não é só no Brasil. Todo mundo a incidência tende a aumentar. Mas enquanto nos Estados Unidos a incidência aumenta e a mortalidade cai. No Brasil a gente não consegue isso. Não consegue derrubar a mortalidade. Exatamente. Nós temos um aumento de incidência com aumento de mortalidade. E isso o senhor acredita, o senhor falou sobre hábitos de vida, doutor? Eu queria também pedir para o senhor falar dos fatores de risco. Vamos lá, são vários, Eu procuro identificar, eu procuro separar aqueles que dependem e aqueles que não dependem da gente, Um dos aspectos, primeiro que a gente tem que falar é o sexo, Porque muita gente acha que o câncer de mama é uma coisa exclusiva de mulher, e não é. Ainda que muito mais raro em homem, muito raro em homem, que é coisa de 1% só dos cânceres de mama são em homens. O sexo é fator preponderante, As mulheres têm imensa maioria dos casos. Além disso, nós temos a idade, outra coisa que a gente não pode mudar. Quanto mais a pessoa tiver idade, maiores as chances. Outros aspectos que aí a gente pode mudar, em parte, são os fatores hormonais. Isso a gente consegue controlar, de certa forma. De certa forma, é ótimo. Mas vamos colocar nos não controláveis. Porque, assim, tem coisas que pesam muito e a gente, às vezes, não dá tanta importância. Por exemplo, uma menarqueme precoce. A menarqueme é aquele marco, o início da idade, do período fértil da mulher. A primeira menstruação, aquela coisa toda. Então, uma menarqueme precoce, ou mesmo uma menopausa tardia, um climatério tardio. Esses dois marcos, menarca e menopausa, se muito alongados, aumentam as chances da neoplasia de mama, Além disso, a gente poderia colocar, isso depende da gente, a paridade. Uma mulher nulípara tem mais chance de ter câncer de mama do que uma mulher que já pare. Outro aspecto, se essa gestação ocorre ou não antes dos 30 anos. Hoje a gente sabe que a mulher está indo à luta, está indo ao trabalho, não tem diferença homem e mulher hoje, ou quase não tem. Então, a mulher hoje tem responsabilidade, responde por responsabilidade, isso faz com que haja a postergação
da constituição familiar com filhos, e isso acaba incorrendo nesse aspecto, numa gestação posterior aos 30 anos. Isso é um aspecto, isso é um fator de risco. Outro, claro, anda a galope, a amamentação. Muitas mulheres, a gente colocou a Nulipa, acabam não amamentando, ou algumas mulheres que fazem por opção não amamentar, também tem um fator de risco maior, porque a amamentação contribui para a maior diferenciação celular e, consequentemente, proteção. E eu diria assim, tem aspectos que eu gostaria de tocar aqui, que são perguntas muito comuns em consultório, que vale a pena a gente pegar. Um é o uso de pílula anticoncepcional. Tem a pílula causa câncer? Até hoje não existem trabalhos que digam que a pílula aumenta o risco de câncer. Tá certo? De mama. Se a assim, pílula anticoncepcional. Anticoncepcional, sim, perfeitamente. Consequentemente, a gente fica tranquilo nesse aspecto. E se assim fosse, já teria um movimento imenso contra o uso da pílula, né? Já que a gente tem tantos outros métodos. E por fim, uma coisa que também acho importante falar sobre as questões, sobre os aspectos hormonais, é a famosa terapia hormonal. Que ainda existe muito preconceito na terapia hormonal. Né? Isso é muito paradigma, muita fake news, vamos dizer assim, né? Que é a palavra em voga hoje. Então existe muita fake news em cima da terapia hormonal. Existe um trabalho do início do século, talvez, ou até antes, que coloca com um pequeno aumento para aquelas mulheres que fazem sua terapia até 5 anos pós-climatério. Até 5 anos de climatério. Mas é um pequeno aumento. E climatério vamos lá. Climatério é aquele período em que a mulher cessa a menstruação. Sim. Né? É diferente da menopausa. Menopausa é um evento. Aquela última menstruação que aquela mulher teve é a menopausa. Entendi. Após essa menstruação, ela vai entrar num período que a gente chama de climatério. Então, você está na menopausa. Você está no climatério. Entendeu? É uma diferençazinha mais técnica, mas as pessoas entendem bem. Então, às vezes, está na menopausa, a gente entende, mas na verdade está no climatério. Então, essa terapia hormonal no climatério até 5 anos, outrora, com as medicações da época, existia um risco, mas muito pequeno, um pequeno aumento, né? Que hoje, com as medicações atuais, com dosagens atuais, eu acho que não é importante. Tá? E outra coisa importante nisso é que a gente não pode ver a mulher só como um câncer de mama, né? Quando a gente faz uma terapia hormonal na mulher, no climatério, uma mulher que seja elegível, né? Claro que tem aspectos outros que a gente vai abordar, que a gente não vai abordar aqui. A gente tem outros fatores que são tão importantes quanto até alguns mais. Por exemplo, o fator cardiovascular. A gente vê que quem infarta com 40 anos geralmente é homem. A mulher geralmente tem esses problemas cardiovasculares, eventos cardiovasculares, pós-menopausa, ou seja, no climatério. Então, a terapia dá uma melhorada bem razoável nisso. Além de osteoporose, humor, aspecto cognitivo. Tudo isso influencia, né? Aspecto urogenital, uma série de coisas. Que a gente falar aqui vai ser... A gente estoura o nosso tempo. Para você que está conectando agora na nossa rádio web TJBA, estamos com o médico Luiz José, ele é do quadro do nosso tribunal e está falando sobre câncer de mama. Doutor, dentro dos fatores, né, que o senhor está citando aí, na verdade o senhor falou sobre os que a gente não pode controlar. Dentro dos que a gente pode controlar, tem a atividade física, né, que é um dos hábitos que nós mulheres, homens também, pode adotar para evitar o câncer de mama. Quais são os outros hábitos, as outras práticas do dia a dia que a gente tem que inserir na rotina, que pode estimular, né? Na verdade, estimular não, mas que pode afastar as chances de se desenvolver um câncer de mama? Vamos lá. Alguns aspectos são importantes, tipo atividade física e alimentação. Esses eu diria que são bastante importantes, né? Além de abstenção de excesso, como álcool e tabagismo de forma alguma. Né? Tabagismo é um aspecto muito negativo na questão do câncer de mama. E a alimentação, assim, você falou, quais alimentos, assim, para o câncer que são atrativos para o câncer de mama, digamos assim? A gente deve evitar aromáticos, evitar comida industrializada, comer o mais saudável possível, esse aspecto importante. Esse depende da gente, né? Sim. Assim como também a questão da obesidade, principalmente no climatério.
Na menopausa. Na menopausa. Menopausa aí. Principalmente no climatério. Porque são fatores bastante predisponentes ao aparecimento do câncer. Então, isso é uma coisa que depende da gente. Então, quando te perguntarem, poxa, você vai malhar, mas seu corpo está ótimo. Não, minha visão não é corpo. Estou malhando para evitar meu câncer. Tem gente que diz assim. Né? Então, você pode pensar na sua academia, na sua prática de esporte, não só com uma aparência de um belo corpo, ou para proteger seu aspecto cardiovascular. Pensar em seu coração. Meu coração agradece. Não só seu coração, seu peito também agradece. Sim. Né? Então, esses são aspectos importantes. Pensar na atividade física, não só no aspecto cardiovascular, mas com esse aspecto também de neoplasias como um todo, não só câncer de mama. Pronto. Doutor, mais algum outro, além da alimentação e da prática da atividade física, que o senhor queira destacar? De aspecto controlável, né, por nós? Sim. Eu queria fazer um adendo aqui. Como eu coloquei, né? O câncer, como eu coloquei no início, ele advém de uma mutação e, consequentemente, uma produção errônea de células. Na verdade, o corpo humano, nosso corpo aqui, como um todo, ele produz células cancerígenas diariamente. Só que a gente tem um sistema imune que detecta e neutraliza isso aí. Né? Então, um aspecto muito importante é a imunidade. Tá certo? É um aspecto bastante importante. E quando a gente pensa em imunidade, a gente tem que pensar em tudo. Alimentação, prática de vida, horário e qualidade de sono. Tudo isso tudo isso é um rol que tem influência. Doutor, para a gente terminar, né, qual a importância da prevenção, do exame regular? Vamos lá. Eu acho que é fundamental. Porque o câncer de mama não é o tipo de câncer que a gente consiga fazer um diagnóstico antes dele acontecer, como é o câncer do colo. No caso do câncer do colo, a gente faz um diagnóstico, um estágio, né, de displasia antes que a neoplasia aconteça. Então, a gente faz o diagnóstico prévio à lesão. Faz o diagnóstico prévio e resolve antes da paciente ter, de fato, um câncer. No caso do câncer de mama, não é assim. No caso de câncer de mama, a gente consegue detectar o câncer em fase inicial. Essa é a ideia. Sim. Fazer a detecção em fase inicial. Para isso, o melhor exame é a mamografia. Não há nenhum exame que a gente possa dispor melhor que a mamografia. Aí você vai dizer, e o exame físico? O exame físico é importante? Sim, o exame físico é importante. É sempre importante a mulher saber, conhecer seu corpo e se autoexaminar. Para se conhecer, inclusive, outras coisas que possam estar envolvidas, né? Além do câncer de mama. Então, assim, o autoexame é importante, mas para uma paciente notar um nódulo, ou a paciente notar uma secreção, que geralmente é aquela secreção sanguinolenta, ou uma secreção líquida, tipo aquela água de rocha, que são as importantes, inclusive secreções espontâneas, né, nesse aspecto, é sinal que um câncer já está mais evoluído do que a gente gostaria de que fosse detectado. Tá? Então, o ideal realmente é a mamografia anual. A partir dos... Boa pergunta, a partir dos... Vamos lá. No público em geral, o ideal é que a mamografia inicie aos 40 anos. Tá? E aí você pergunta, e quando acabar? Você pode começar aos 40 anos e acabar quando aquela paciente tiver uma perspectiva de vida de 5 a 7 anos. Então não tem assim, o Ministério da Saúde prevê que você comece aos 50 e acabe aos 69. A FEBRAS, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a de Mastologia não defendem essa ideia. Defendem a ideia que seja aos 40 e se encerre a última mamografia com a paciente com uma perspectiva de vida de 5 a 7 anos. Vamos falar em 7 anos. Né? Então foge um pouquinho da ideia do Ministério da Saúde. E outra coisa mais importante são... que uma outra questão que vem muito no consultório, a questão da ultrassonografia. O paciente, doutor, que faz ultrassonografia porque eu não estou na idade. Ultrassonografia não é exame de rastreamento, tá? Ultrassonografia é um exame de complementar. Então, quando a paciente é muito jovem, principalmente, tem uma mais densa, a gente usa a mamografia para complementar. Tá bom? Além desses aí, eu vou tentar pegar aqui um pouco de exceção, que deixou um pouco de exceção esses últimos anos, é aquela paciente com prótese. Então, a paciente com prótese também pode fazer mamografia, deve fazer mamografia, só que em 3 incidências, e pode também complementar com ressonância magnética. Né? Existe um exame também muito novo, né, que é a tomossíntese, que também bastante importante no diagnóstico, mas que ainda não está tão disponível e tem um pouco mais de radiação para paciente, mas também bastante útil.
Doutor, eu queria agradecer a participação do senhor aqui na nossa rádio. Esse é um assunto extremamente importante, né? É um assunto que deve ser falado não só em outubro, mas durante todos os anos. Mas que bom que tem, né, esse foco aí. A gente tem um mês para falar disso, para chamar mais a atenção. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Sim. Para uma paciente que faz seu acompanhamento normal, faz sua mamografia, que é como a gente falou, que é o exame importante para a gente pegar o carcinoma, como a paciente in situ, quando a paciente ainda é naquele ponto, hoje a gente dispõe de vários tratamentos, né? Principalmente os tratamentos basicamente são cirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e hormonoterapia, né? Eu não vou entrar muito em detalhe de tratamento, mas eu diria o seguinte, que a paciente, é muito importante a mamografia, é muito importante a gente fazer essa prevenção, porque o tumor detectado previamente, você tem condição de fazer um tratamento com um sucesso acima de 90%, uma cirurgia que não é mais como antigamente, tão radical, com esvaziamento de axilar, que a paciente tinha aquele linfedema em braço. Hoje não precisa disso, hoje você faz muitas vezes uma paciente de um tumor inicial, você faz uma quadrantectomia, às vezes uma radioterapia complementar, não precisa fazer um esvaziamento total de axila, você apenas retira linfonodo satélite, se você não tiver comprometido, a cirurgia, o envolvimento acaba aí, e a paciente tem uma vida normal, muito normal com todo mundo. Tá, ok? Então, assim, é uma coisa para realmente você não temer diagnóstico. Sim. Né? Não é a coisa... Tem hoje solução, né? Sim. Então, você fazendo seu acompanhamento direitinho, é tranquilo. Pronto, doutor, muito obrigada. Volte mais vezes aqui na nossa rádio. E você, ouvinte, continue ligado na nossa programação. Lembrando que esse podcast vai estar disponível na nossa página da Rádio Web TJBA. Basta você acessar www.tjba.jus.br. Vai no tópico Agência de Notícias e clica Rádio Web TJBA. Até a próxima!